Boa tarde a todos que nos acompanham pela Corinthians TV. Obrigada hoje pela presença dos repórteres aqui na sala do CT Joaquim Grava. Vamos dar início à coletiva do diretor de futebol Roberto de Andrade e do gerente Alessandro Nunes, começando pelo João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Roberto, Alessandro, boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar com o Alessandro, para que você, Alessandro, fizesse um resumo do que foi essa temporada do Corinthians, nesse novo comando do Duílio. Queria que você fizesse os pontos negativos, os pontos positivos, o que vocês tiram de pontos positivos e negativos, já projetando 2022, por favor. Bom, boa tarde a todos, especialmente ao nosso torcedor corintiano. Boa tarde, Capelanes. Fazer uma avaliação de uma temporada inteira, vou tentar ser breve assim, porque teríamos realmente muitos pontos a falar, né? Do mesmo jeito que na própria pergunta você inseriu, né? Pontos positivos, pontos negativos, como em qualquer segmento, como em qualquer departamento, como assim o nosso, né? A gestão do nosso presidente Duílio Monteiro Alves deu início no dia 4 de janeiro, ali foi a nossa reapresentação, para uma temporada longa, que naquele momento ela já estava em continuidade, né? É bom lembrar que esses atletas e o nosso futebol, infelizmente, por um período muito atípico e em pandemia, fechou um ciclo, acho que de 1 ano e 6 meses, alguma coisa próximo disso. A partir do dia 4 de janeiro, nós finalizamos ali um campeonato brasileiro que teve encerramento em fevereiro, contra o Internacional. Não terminamos tão bem, muito distante do que gostaríamos. A partir de ali a gente começou a fazer uma remontagem, muitas mudanças para filtrar um pouquinho disso tudo, né? Saíram em torno de 19 atletas para a chegada de 6 e não 4 atletas, como a maioria acaba dizendo, né? Acho que talvez a gente acaba se referindo somente àqueles que mais são aproveitados, mas juntos com os 4 que mais foram aproveitados, também chegaram o Carlos Miguel e o João Pedro. E tivemos oscilações durante uma temporada, como imaginávamos que pudesse acontecer. Ela se estendeu também com a participação desses atletas que chegaram e comporam o elenco naquele momento. Mas tivemos uma mudança muito expressiva, muito significativa, né, de uma expectativa inicial muito ruim para uma classificação na Libertadores, né? Que as pessoas e principalmente o nosso torcedor não nos levem a mal. Nós precisamos fazer, como você muito bem disse, avaliar o que foi a temporada, encontrar o que foi positivo e o que não, para a gente buscar melhorias. E nos sentimos felizes em retornar na Libertadores em 2022, mas isso não é um título, isso é um objetivo, diferentemente de uma conquista, que é o que nesses últimos anos o clube vem tendo com muita frequência. Estamos felizes e queremos dar continuidade nessa felicidade que foi 2021, buscando conquistas, né? Mas ter bastante sutileza, tranquilidade para avaliar que houveram-se melhoras, mas a nossa margem de evolução ela existe para 2022 em todas as áreas, principalmente no futebol. Tá tendo um eco aí, né? Tá ouvindo? Você está ouvindo o que você fala? Marco Belo, da Rádio Transamérica. Estão ouvindo? Alessandro, Roberto, boa tarde. Muito bom estar aqui de volta ao CT pessoalmente. A gente espera que ano que vem volte tudo ao normal e aí a gente possa estar aqui no dia a dia. Vou começar com você, Roberto. Muito se fala sobre o novo atacante do Corinthians, o camisa 9, que o clube já externou a vontade de ter para o ano que vem. Só que quando se fala em nomes como Cavani, Suárez, enfim, esses nomes internacionais, a primeira coisa que vem à discussão é grana. O Corinthians tem condições financeiras de sonhar com esse nível de jogador? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Belo. Na realidade é assim, o Corinthians busca um camisa 9, todo mundo sabe disso. Esses nomes que você colocou não foi colocado por nós, são grandes atletas no mundo
que nós não tivemos nenhum contato nem com o Cavani, que é o mais falado, muito menos com o Suárez. Mas a gente não pode, assim, como é que eu vou subestimar o Corinthians, né? Quando saiu a conversa do Willian, todo mundo falava também, é impossível trazer um jogador com que ele ganhava na Europa, enfim, e as coisas acabaram dando certo, né? Então são grandes nomes, são jogadores que a gente fica monitorando, não só ele, como outros também, que estão em período de final de contrato, que se torna mais fácil, não estou dizendo que é fácil, mas se torna mais fácil. Mas nesses dois nomes que você citou, nós não tivemos conversa com ninguém, não sabemos nem se ele tem vontade de vir jogar no Brasil. A gente ouviu aí nos últimos dias que ele pede um contrato de 3 anos. Isso não existe porque nós não tivemos nenhum contato com ele, não sei de onde surgiu isso, enfim. Mas a gente também não, como tudo, não se descarta ninguém, porque tudo é possível. Se amanhã haverá uma conversa, que pode ser que aconteça, nós estamos aqui para conversar. O máximo que pode acontecer é saber que nós não temos condições. Então, não vamos criar uma expectativa mentirosa para o torcedor, porque pode ser que isso também não avance de forma nenhuma, mas é sabido que um 9 o Corinthians busca. Obrigado. Alessandro, ao final do Campeonato Brasileiro, a maior dúvida do torcedor era: vai continuar com o Silvinho? Não vai continuar com o Silvinho. Qual foi o motivo pelo qual o Corinthians decidiu manter o treinador? Boa tarde, Belo. Olha, um motivo muito óbvio. Nós que aqui estamos à frente do departamento de futebol, e assim junto com o nosso presidente trouxemos o Silvinho para ser o comandante da área técnica, né? Naquele momento o que nós conversamos com ele, tínhamos de planejamento, ocorreu, né? Volto para a pergunta anterior do nosso colega Capelanes ali, a gente avalia sempre pontos positivos e negativos em todo segmento, em toda área, e nós aqui também cometemos os nossos erros e temos também os nossos acertos. Eu acho que o peso de julgar, talvez hoje, o trabalho de um treinador como o Silvinho, por exemplo, ele está um pouquinho distante do que a gente consegue absorver, digamos assim. Né? Não tivemos nenhuma dúvida na manutenção do treinador, é um treinador que nos reflete no dia a dia total conhecimento, está bastante clara a metodologia dele de trabalho aos atletas, nós não visualizamos nenhuma dificuldade por parte do elenco, do grupo, dos setores, né, seja ele defensivo ou ofensivo, relacionamento, conhecimento, preparado, sabe? Nós não colocamos aqui um amigo para comandar o futebol, nós colocamos um profissional com conhecimento, né? E talvez o que a gente criou de expectativa com a chegada de alguns atletas é que jogou muito para cima um resultado que foi criando-se no dia a dia muito imediato. No futebol não existe esse resultado imediato, gente. É só reavaliar o que foi feito ao longo da temporada, quanto às saídas e quanto à chegada, né? E nada mais justo, e por méritos próprios, por conhecimento, por entendimento realmente de futebol, a sequência e permanência do treinador e de todo o seu corpo técnico. Em momento algum tivemos dúvidas, é um treinador extremamente capacitado, eu acho que falta bastante ainda de muitas pessoas, de todas as áreas, até mesmo de vocês da imprensa, do nosso próprio torcedor, de conhecê-lo um pouco melhor. É um cara que realmente entrega muito, muito, muito do tempo e do conhecimento dele para o Corinthians. E a gente não tem dúvida que as coisas podem acontecer num melhor estágio ainda, mas com o tempo a nosso favor. Chegou no meio de um processo, o campeonato em andamento, nós tivemos que fazer a mudança do comando técnico, né? Tivemos a saída do professor Mancini e a chegada do Silvinho. Né, a gente sempre relata muito isso não é desculpa, né? É diferente um profissional iniciar o trabalho do primeiro dia, da reapresentação, das avaliações, dos treinamentos, e ele conseguiu resultado no meio desse processo. E nós estávamos aqui todos os dias visualizando isso e justamente recebendo esse feedback do nosso atleta. Né? Então, é que a gente vai para o peso final do resultado. Me parece que quando o Silvinho chega para ser campeão brasileiro. E ali a gente tinha que fazer uma conta e a distância era bem distante para chegar a isso. Mas muito pela capacidade, pelo potencial e por o quanto ele se preparou para estar hoje aqui representando a nossa área técnica. Oi, Alessandro, Roberto, bom dia para vocês. Muito bom estar aqui de volta no CT.
pergunta para você, Alessandro. O Roberto falou há pouco do Cavani. É um nome que gera muita expectativa pelo tamanho do jogador, né? A minha pergunta é, o Roberto disse que não houve negociação, mas nas conversas de vocês, na busca por um centroavante, o Cavani apareceu, é um dos nomes que vocês estudaram, é cotado, ou pode ter havido uma oferta? De que forma o Cavani surgiu aqui dentro nas discussões da diretoria de futebol? E, se possível, ainda do mesmo tema, do centroavante, que você fala se já tem um perfil definido do tipo de jogador que vocês buscam. É um jogador jovem, pode ser um jogador mais experiente, tem um perfil definido? Bruno, boa tarde. Como o nosso diretor de futebol, Roberto, muito bem disse, né? Não houve nenhuma situação que nós pudéssemos aqui estar trazendo para vocês e falássemos a respeito de prazo, de número, de período, não teve algo nesse sentido. Ele é um atleta excepcional, a carreira dele diz por si só, como muitos, inclusive na posição, e é um atleta de total capacidade para que, se um dia houver essa possibilidade e oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é tão grande quanto a carreira do próprio atleta profissionalmente falando. Nós buscamos sim um atleta nesse setor, temos somente o Jô. O Jô é um único característica de 9 realmente de ofício. Vocês mesmos viram que ao longo da temporada tentamos algumas situações com o Roger Guedes e outras e não funcionou muito bem. Nós precisamos de mais atletas ali para, junto do Jô, nos atender numa temporada tão difícil, atípica, diante de 4 competições, onde vão se encerrar no dia 15 de novembro. Então nós trabalhamos sim, Bruno, você sempre traça um perfil, não necessariamente vai ser esse que você vai atingir, vai conquistar, porque tem um lado comercial a se discutir, e muitas das vezes esse lado comercial não se associa ao que a gente traçou como perfil. Mas a gente não vai descartar nenhuma possibilidade, entendeu? Nós queremos sim um atleta que venha vestir a camisa do Corinthians com vontade, com desejo, com gana, porque 2022 nós vamos precisar de atletas com esse perfil. Vai rodando. Mais uma, então, para o Roberto, por favor. Roberto, sempre que a gente fala com o pessoal da base, o que eles nos dizem é sub-23 deixou de ser da base e passou a ser para o profissional. Passou a estar no guarda-chuva do profissional, expressão usada. Então, queria aproveitar a oportunidade. O time vai ser mantido para o ano que vem. A gente ouve até a possibilidade do Brasileirão de Aspirantes ser encerrado. Vocês já têm uma definição? E se sim, como que fica a situação do Danilo, treinador? Obrigado. Olha, Bruno, esse assunto do Sub-23, toda a diretoria, não só a diretoria de futebol, mas a diretoria financeira, junto com a Falcone, que é a empresa contratada para nos auxiliar, nós estamos fazendo um levantamento financeiro muito bem feito, para a gente concluir essa análise se iremos prosseguir com a categoria ou não. Isso nós temos um prazo até que, não vou dizer que até junho, quando começa a categoria, mas na virada do ano aí, mais um mês ou 2, a gente vai estar com tudo isso concluído e aí nós vamos definir se nós vamos dar continuidade ou não. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Iago Rudado, UOL. Boa tarde também aos colegas que aqui estão. A minha pergunta é para o Roberto, por favor. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é um possível reforço. Eu não estou ouvindo. Se você puder tirar a máscara, fica mais fácil. Vou mais perto do microfone. Não consigo ouvir. Está me ouvindo agora? Sim. Vai. Então vamos lá. Iago Rudado, UOL, boa tarde a todos. Roberto, a gente está falando aqui de um camisa 9, que é uma das prioridades de vocês para a próxima temporada. E eu queria pegar esse gancho e ver quais são as outras carências do elenco, quais são as outras posições que o Corinthians busca nesse mercado para reforçar o elenco para 2022. Obrigado. Nada, boa tarde. Na realidade, vocês ouviram, o Silvinho também disse aí essa semana, que nós estamos, nesse momento, buscando 2 posições, que é o centroavante e o zagueiro. O zagueiro, porque nós temos 3 zagueiros só no elenco, é muito pouco para você participar de 4 competições no ano que vem. Então, o mais urgente, podemos dizer que seria o centroavante e o zagueiro. São essas 2 posições no momento. Obrigado. Alessandro, eu queria falar com você sobre os emprestados. O Corinthians tem uma longa lista de atletas que estão emprestados a outros clubes e possuem um contrato até 2022, 2023. Aí tem Richard, Sornosa, enfim, uma série de jogadores.
O Corinthians hoje planeja em utilizar algum desses atletas para o ano que vem ou esses atletas vão ser renegociados, vão ser colocados no mercado, enfim, obrigado. Boa tarde, Iago. Cara, pontualmente nós avaliamos sim ao início de 2022 com um ou outro atleta desse volume de atletas emprestados nós, e a grande maioria deles já estamos aí trabalhando, alguns deles inclusive em processo final de definição, né, para que eles possam também ter um calendário significativo em 2022, mas 2 ou 3 atletas desses todos que estão emprestados foi o que a gente pontuou iniciar a temporada conosco. Você pode falar quem são os que voltam? Sem ser a minha pergunta, só para complementar dele. Não entendi nada, pessoal. Não, você pode falar quem são os 2 ou 3 que voltam? De empréstimo? O que você... Assim, pessoal, a gente vai não colocar o nome, porque daqui a pouco vem uma situação comercial e esse atleta ele não inicia a temporada com a gente. Como tem um longo período pela frente e realmente tem tido muita consulta, muita busca, daqui a pouco nós pontuamos um nome aqui que a gente projetou iniciar e que daqui a pouco não vai ocorrer. Né? Então, para não antecipar algo que depois mude. Mas a gente vai passando a todo momento e na primeira situação que ocorrer, a gente também passa para vocês aí. Tá, vou emendar a pergunta para você, Alessandro. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Eu queria saber do jogador. Vocês estão hoje com, se pegar o time titular aí, 8 jogadores acima de 30 anos. O Paulinho vai ser provavelmente mais um titular acima de 30. Se isso preocupa vocês para um calendário insano que vem aí, com Copa do Mundo, apertado, muitos jogos, acabando o Brasileiro em novembro, o quanto isso preocupa, se é que preocupa alguma coisa a vocês, e como trabalha isso no Paulista, com viagens, Libertadores no meio do caminho, como que vocês estão planejando essa situação, principalmente para esses jogadores como o Renato e tal, que demandam um pouco mais de tempo de recuperação normal pela idade deles? Boa tarde, Rodrigo. Cara, não existe nenhuma preocupação, meu. Falo assim com bastante segurança. Vou te dar um exemplo aqui do Gil, que vai completar 35, talvez tenha sido um dos atletas que mais tenha performado no Campeonato Brasileiro. O nível desse atleta, hoje em dia, profissionalmente falando, é excepcional. Posso mencionar todos eles aqui, Renato Augusto, Juliano, todos acima de 30 que você falou, né? William, tivemos um caso atípico, específico da lesão do William, mas o William hoje ele está conhecendo o Brasil agora profissionalmente. A vida desse atleta foi Europa o tempo todo, jogando um pouco menos. Mas não existe uma preocupação porque esses atletas têm acima de 30 anos. Nós estamos vendo aí atletas de 36, 37, 38 jogarem bem. Existem sim alguns cuidados e nós temos hoje dentro da estrutura departamentos que podem nos assessorar e nos dar total suporte para avaliar, para detectar, para antecipar algum eventual problema, né? Mas não existe essa preocupação de evitar trazer um atleta de 33, 34 anos porque vai ser um problema físico ou clínico ali na frente. Não. A essência é fazer uma escolha de características, de qualidade técnica e identidade com o nosso clube. A partir daí a gente trabalha no dia a dia para que esse atleta possa entregar o melhor de si. Para o Roberto, vocês têm, o Corinthians ficou um ponto atrás do Fortaleza, 9 do Palmeiras, 14 do Flamengo e 27 do Atlético. Vocês têm um diagnóstico para essa diferença e o que fazer diferente o ano que vem? É possível bater de frente, principalmente com esses 3 que são os mais badalados aí do Brasil? Tem o diagnóstico do porquê a distância deste ano e se é possível o ano que vem bater de frente no parâmetro maior que é o Campeonato Brasileiro que a gente tem? Na realidade, como o Alessandro falou agora há pouco, nós tínhamos como objetivo, pelo início do campeonato, a gente sabia que era muito difícil você chegar ao título. O nosso objetivo foi alcançado, que é com a vaga direta para a Libertadores. Eu vejo nesses números que você falou, não é demérito do Corinthians, põe mérito no Atlético, põe mérito no Flamengo, que tem um grande time, fez grande investimento, como o Atlético também fez um grande investimento. Eu acho que agora, o início de uma temporada com o Silvinho, com a chegada dos novos jogadores que nós tivemos no segundo semestre, que pouco jogaram juntos, isso é uma verdade, uma hora um lesionado, uma hora outro, uma hora, enfim, a gente sabe que com todos em campo o Corinthians ganha uma qualidade boa. Eu acho que
o Corinthians tem chance de brigar o ano que vem por todos os títulos que está disputando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que podemos mais dar mérito ao Atlético por essa diferença de pontos. E eu estou falando uma diferença de pontos para nós que ficamos em quinto. Você imagina para quem está lá embaixo, que tem time grandes para trás de nós. Grandes, não são pequenos, são grandes. A diferença ficou muito maior. Eu acho que é mais mérito do Atlético, dos clubes que ficaram acima de nós, do que demérito do Corinthians.